Neste momento, o metaverso ainda não existe para fins práticos. Ele não é algo que se pode experimentar em larga escala, porque ainda é muito caro manter a sua operação, sendo viável somente em algumas aplicações bem específicas. Isso sem falar das barreiras tecnológicas que ainda existem ao acessar qualquer solução desenvolvida nesse momento. Mas será que o metaverso é apenas mais uma armadilha para investidores, ou pode realmente ser algo tão transformador como foi a internet? A promessa de que será possível ir às compras, fazer reuniões ou mesmo ir ao médico ainda estão um tanto distantes, e nenhuma empresa ainda foi capaz de lançar as receitas dessa realidade paralela em sua demonstração financeira. Sendo assim, apesar de ser uma ideia já bem disseminada e estruturada no papel, o metaverso não pode ser considerado mais do que uma visão de futuro. A ambição de que a sociedade evoluirá a tal ponto em que conseguirá interagir em um ambiente completamente virtual, eliminando distâncias e quebrando os limites da interação, ainda parece um pouco distante. Existe a crença de que dentro do metaverso será possível se expressar, criar e testar de forma muito mais rápida e intuitiva, quebrando as barreiras e limitações físicas que a realidade oferece. Ainda há muitas dúvidas cercando esse campo de estudo, e resta saber se as pessoas estarão dispostas a trocar hábitos e rotinas por versões virtuais. Mas independente disso, o metaverso já oferece infinitas possibilidades de testes e experiências que não seriam possíveis ou rentáveis no mundo real, o que já prova o seu valor como um experimento promissor. Mas ainda existem dificuldades no caminho. Talvez o primeiro grande desafio dessa tecnologia seja conquistar um público mais amplo. Gerações mais jovens naturalmente possuem uma maior facilidade para lidar com a proposta, portanto, o grande desafio será integrar as gerações mais velhas ao metaverso, explorando essa valiosa fatia de mercado, oferecendo as facilidades que a tecnologia pode proporcionar. Imagine idosos fazendo consultas médicas através da realidade virtual, sem sair de casa e sem se preocupar com locomoção. Tudo isso será possível se o metaverso tiver sucesso, sem falar nas inúmeras tecnologias que podem ser integradas, como é o caso da holografia, que apesar de parecer uma ideia saída de filmes de ficção, já é algo bem desenvolvido, faltando apenas o investimento para que se torne mais barato a ponto de ser aplicável de forma prática na vida cotidiana. E se engana quem pensa que todas essas mudanças estão tão longe assim, porque elas estão mais próximas do que se imagina. Um problema que vem sendo observado há alguns anos é que o mundo atual foi construído usando tecnologias que começam a dar sinais de obsolescência, sinais de que precisam ser substituídas para que o progresso continue seu curso natural. Diante desse cenário, as soluções como o metaverso se mostram muito promissoras, mas o salto tecnológico necessário para que se tornem populares é imenso e tem um custo muito alto. O metaverso não é algo a se temer, ele não é ruim, mas depende do que será feito de acordo com a vontade de seus próprios usuários. As maiores e mais válidas preocupações em relação a essa tecnologia são as mesmas que já existem hoje em diferentes áreas, como a desinformação, privacidade online e segurança de dados. Todos esses problemas são marcos do século XXI, e se percebe uma piora sistemática nos últimos anos, fruto de um declínio da segurança na internet e do desenvolvimento de estratégias cada vez mais nocivas por grupos que lideram o segmento tecnológico atualmente. Quando houver uma migração em massa de atividades para o metaverso, na medida em que as limitações físicas deixem de existir, a preocupação com esses mesmos problemas ganhará cada vez mais importância. Pontos como segurança e privacidade nunca foram tão relevantes, e hoje já são pautas importantes de governos ao redor do mundo. Se percebe que será necessário reaprender muitas das lições que a internet proporcionou desde a sua popularização nos anos 90, e talvez uma nova era da tecnologia esteja prestes a ser iniciada. Mesmo com tantas incertezas, há motivos para permanecer otimista, porque como a própria história já mostrou, são os próprios usuários que detêm a palavra final na internet, e portanto, se algo não estiver agradando, pode levar alguns anos ou um esforço coletivo, mas serão eles que moldarão o metaverso de acordo com seus gostos e preferências, e não as empresas que os criaram, sendo possível que no caminho, elas sejam até mesmo abandonadas ou substituídas por concorrentes. Não existe uma solução ou uma resposta definitiva hoje na internet, e o mesmo acontece com o metaverso, que será ainda mais volátil e imprevisível, dando poder aos seus usuários como nunca antes foi feito. Mas para que essa nova era e esse novo mundo seja benéfico e produtivo para todos, é necessário que seja resolvido o problema da radicalização e da desinformação em um primeiro momento, que se mostram como os grandes atrasos desse tempo, conforme se caminha para uma nova era. É uma questão de escolha para desenvolvedores, consumidores e reguladores construir um mundo melhor, dentro e fora do ambiente virtual. A partir daí cabe a todas essas classes estudar as melhores soluções de negócios que realmente impulsionam a sociedade em direção ao progresso que a tecnologia pode oferecer. E você? Qual a sua opinião sobre o metaverso? Seria esse apenas um modismo passageiro ou a maior revolução depois da internet? Deixe o seu comentário abaixo.